responsabilidade, na palavra que a Janaína muito colocou, que é a questão do poder, né? Janaína, gostaria de fazer alguma contribuição nesse quesito? Eu acho interessante, até obrigada aí pela oportunidade, né, Patrícia? Eu acredito muito que, durante muito tempo, o código, né, de cultura dentro das organizações, ele foi feito do homem, do masculino, de homens para homens, né? Então, até então, se a gente olhar toda essa trajetória, o percurso, né, da história, a gente vai enxergar isso muito forte dentro das organizações. Claro que hoje as mulheres, elas estão se colocando diante de alguns cargos, eu conheço várias redes, né, de empresas aí que estão assumindo cargos de chefia, mas eu acredito ainda que a mulher precisa construir muito essa presença executiva dela dentro das organizações. A mulher, ela se encolhe diante de alguns papéis, por ela não ter essa autoconfiança, por ela se questionar sobre o papel dela, né, sobre essa inteireza, e eu acredito que nós precisamos respeitar não só o nosso contexto, mas principalmente respeitar que nós somos diversos, né, tanto homens quanto mulheres, mas compreender a nossa identidade, a nossa essência, o que chega, né, e como trazer essa assertividade, né, essa dentro das organizações, eu acho fundamental. E um outro ponto que é falado, durante muito tempo esse dress code foi nos imposto. Eu não tenho nada contra, né, quem usa um terninho, nada, não é nada disso, mas ele foi nos imposto para que a gente pudesse se igualar. E eu acredito que, como bem falou a Patrícia, nós precisamos andar juntos nesse processo e a gente perdeu muito de se colocar diante dessa liderança de uma forma mais assertiva para contribuir. E acredito que as empresas ainda estão, os líderes, né, as empresas, as organizações, elas estão aprendendo um pouco isso, mas a gente ainda tem esse percurso para caminhar. Então, entender que nós somos singulares, que nós somos únicas e que nós precisamos trabalhar esse caminhar, né, dentro da liderança, como bem falou a Patrícia também, seja na política, seja na educação, seja em diversos setores, a gente precisa entender como nós vamos transitar nesse caminho, como é que a gente vai trabalhar essa presença de uma forma mais inteira, sem dizer que as mulheres são rasas ou são profundas. Nós somos diversas, nós somos rasas e somos profundas, e nós precisamos aceitar quem nós somos. Então, esse movimento da liderança, ele vai muito de um equilíbrio aí que a mulher precisa encontrar, e ela encontra isso através de um processo de autoconhecimento mesmo, não só do conhecimento, que conhecimento nós temos, mas como é que a gente desenvolve e se coloca diante dessa presença, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Legal. Acho que foi a Luciana que tinha comentado conosco que quando ela ia de high heels, né, de salto alto, ela não tinha o respeito que ela achava que merecia. Você acha que tem alguma conexão em relação a como as pessoas esperam que a gente se comporte? Se a gente vai muito frufru, muito feminina, talvez a gente perca um pouco esse respeito, Lu? Lu, na verdade, assim, não é que você perde o respeito, depende da empresa, né, da organização que você está, depende do cargo que você está assumindo, isso faz diferença sim, tá? Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa na parte de engenharia, de material elétrico, tal, não sei o quê, quando eu ia com um salto alto, você lida mais com os homens, tinha uma outra visão, até das próprias mulheres, mas isso eu estou dizendo há 15 anos atrás, tá, gente? Eu trabalho desde os 13 anos, é muito tempo atrás. E existia isso. E isso vem, né? Vem, inclusive, como a Janaína colocou, sobre o dress code, né? Você usar terno, você usar uma camisa social, você se vestir de uma maneira mais séria, né? E eu procurei muitas vezes me vestir dessa maneira. E além do que foi dito, do que a gente precisa aprender, como que a gente caracterizar, né? Assumir a liderança, as mulheres precisam ter oportunidade, e eu acredito que as organizações precisam dar oportunidade para muitas mulheres, né, eu sempre tive muitos olhos para talentos desperdiçados, né, e uma das melhores líderes que eu trabalhava era uma pessoa que você jamais daria nada, era uma pessoa extremamente inteligente, líder nata, né, então as pessoas precisam quebrar um estereótipo do que é o líder perfeito, é a pessoa aparentemente perfeita, linda, ou como que é essa pessoa, como é esse líder, que oportunidade você vai dar. Então, eu sou muito a favor do ambiente de trabalho, para a mulher especialmente,
para que você não tenha essa regra, né? E você tenha a oportunidade, independente de qualquer coisa. Isso eu vejo bastante aqui nos Estados Unidos, que se tem. E no Brasil eu vejo que ainda a gente está caminhando ainda um pouco e não tem exatamente isso, eu sinto essa diferença. Legal. Denise, obrigada por se juntar novamente a nós. A gente falou um pouco da Nossa. empatia, da visão masculina versus feminina e de como é que a gente se impõe esses padrões. Queria ouvir um pouco de você, a sua visão a respeito disso. Sim. Algumas áreas são... Claro que a gente foi passando por uma transformação, mas algumas áreas ou algumas diretorias ainda são predominantemente masculinas, como tecnologia, supply chain, logística. Então, a gente vê ainda muitos homens e poucas mulheres exercendo essa função ou ocupando cargos de liderança. E nas últimas experiências que eu tive, corporativamente falando, você percebe e é possível, então, notar um certo estereótipo. Então, são mulheres que conseguem chegar lá, mas, de fato, precisam exercer, talvez, ou transitar nesse ambiente de uma forma, talvez, mais dura, menos feminina. Estou falando do estereótipo da vestimenta até, né? Então, como a gente estava falando de percurso no começo, são mulheres que conseguiram chegar lá, né? Percorreram este caminho, conseguiram alcançar esse lugar almejado de liderança, de diretoria, de uma gerência sênior, mas que, em contrapartida, talvez tiveram que pagar um preço, alguns alto, outros nem tanto, mas um preço talvez seja esse de assumir um estereótipo que é esse mais duro do líder masculino, ou mais pragmático, ou mais duro, ou mais direto. Então, percebo que, assim, apesar da mudança, como a Luciana falou, no Brasil ainda temos um ambiente ou um pensamento que tem caminhado, talvez, a passos mais lentos. Predominantemente em algumas áreas. Perfeito. E na questão de auto-julgamento, vocês acham que as mulheres, vocês sentem, na verdade, né, que as mulheres impõem padrões difíceis de serem cumpridos ou atingidos? Patrícia, fica à vontade. Eu acho, de um modo geral, que a mulher, ela acabou... Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir? Sim. Então, sim. Eu acho que a mulher ela tem um nível de exigência muito alto, né? Porque quer queira, quer não, ela se preocupa em entregar uma melhor performance, a se fazer mais presente por todas as situações que ela se julga menos do que os homens, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, a mulher na maternidade, quando fala, né, que ela tem um filho doente, né, que precisa ter os cuidados dela. Então, ela tenta se fazer onipotente, né, e onipresente para poder dizer que ela é tão boa quanto. O meu ponto aqui, se eu posso deixar uma mensagem para as mulheres, é que, assim, de verdade, não percam a sua identidade, né? O teu valor está na tua essência. Seja uma essência mais delicada, seja uma essência um pouco mais assertiva, estão nas tuas características enquanto indivíduo, né? A sua condição é uma condição como também de um outro homem ou qualquer outro indivíduo, né? Então, de verdade, eu acho que esse viés também inconsciente que a mulher vem de que ela tem que suprir mais, ela tem que ocupar mais, ela tem que se dedicar mais, ela serve mais. E, na verdade, a gente está num mundo competitivo, né? Quando a gente fala desse âmbito corporativo, que os papéis são iguais, né? E a gente espera que a postura seja essa, de que você defenda a sua competência e não a sua condição, né? Então, ainda existe, Lu, já respondendo para ti, né? A gente se exigindo, mas eu estou assim na luta realmente de eu, como mulher, incentivo outras mulheres a trazer a sua individualidade para dentro do jogo e falar sobre a sua competência, não a sua condição.
Gente, eu queria trazer uma pergunta que passaram para mim aqui no privado. Como mencionado, ainda estamos em uma jornada de conquista para as mulheres no mercado de trabalho, porém, uma nova iniciativa proposta pelas companhias são as cotas para mulheres em cargos de liderança. Qual é a opinião de vocês sobre essa questão? A questão de cotas sempre causa um desconforto, mas enfim. Alguém quer comentar? Eu posso falar. Fica à vontade. Na verdade, eu acho que a partir do momento que você delimita, né, cotas, quantidades, números, limita alguma coisa, aí já existe no meu ponto de vista, tá, gente? Já existe um preconceito velado, né? Já existe um limite, é um limite que você está pondo que, teoricamente, não vai existir mais que aquilo, ou talvez não consiga mais que aquilo, né? E eu sou contra qualquer tipo de cota. Eu sou a favor da individualidade, da pessoa da competência de cada uma, então eu não sou a favor da parte de cota neste sentido, né? Quando a gente fala nesse sentido. Agora, se você fala, olha, eu preciso ter uma quantidade para atender tanto, a gente entra num outro assunto que já é a diversidade, né? E que todo mundo também tem direito. Então, quando eu falo a palavra cota, limite, eu acho que o limite é uma barreira, né? E dentro dessa barreira, você acaba tirando do filtro algumas competências muito importantes que não poderiam estar fora. Alguém tem alguma opinião complementar? Ou divergente, viu, Jana? Fica à Ou vontade. divergente, né? Eu concordo plenamente com a Luciana, porque eu sempre vim de uma área masculina, né? Eu sempre fui executiva de entidades empresariais onde a força masculina predominava, né? A minha primeira formação, ela é na área da engenharia, a minha segunda na área de comércio internacional, áreas totalmente masculinas, né? Eu nunca me dei conta de que enfrentaria alguns problemas nesse sentido, né? Porque eu sempre foquei em mim. Mas eu acredito que as empresas, ainda por questões, né, do ESG, de diversas, de manual de cultura de marca, elas ainda estão também equivocadas nessa questão de cotas. Eu sou contra cotas em qualquer lugar, inclusive nas universidades, né? Porque você tira o direito do outro se provar como na sua própria competência, na sua própria singularidade. Só complementando uma coisa dessa parte, dessa última parte do se provar, é exatamente o que a mulher vive tentando fazer, né? É se provar. A gente sempre está tentando provar que nós podemos fazer mais, e a gente até que se questiona muitas vezes, né? E eu sempre costumo falar que nós conseguimos tudo e muito mais além do que nós não imaginamos, né? Eu já passei por situações na minha vida que eu falo, se Deus chegasse para mim e falasse, olha, vai acontecer isso na sua vida, você vai conseguir? Eu falaria que não. E eu fiz, passou. Então, assim, a gente sempre consegue, mas é sempre se desafiando. Legal, Denise. Eu talvez vá fazer um papel aqui de advogada do diabo, tá? Mas eu vou mostrar talvez 2 pontos de vista que talvez seja interessante para a gente pensar, já que a gente está nesse momento de conversa, né? Então, eu como especialista, como alguém que escuta pessoas no consultório e que acredita nessa tal subjetividade que é essa que nos mantém enquanto humanos, claro que eu vou opinar e vou dizer que também não sou a favor de cotas. Mas como estudiosa de uma cultura essa que a gente permeia, dessa contemporaneidade tão nossa, social, econômica, etc. e tal, eu volto para a minha primeira fala e me pergunto se cotas hoje não é o pedágio que a gente tem que pagar para a equidade amanhã. Então, eu deixo aqui a pergunta como um grande bode na sala para a gente pensar nisso em casa. Adoro, Denise, o seu desafio, na verdade. Eu vou aproveitar, porque a pergunta, né, foi de uma pessoa que está conosco aqui, que está nos ouvindo, sobre essa questão de cota. Eu prefiro não encarar como cota, eu prefiro encarar como uma oportunidade de inclusão. E eu falo assim de causa própria, porque eu trabalhei numa companhia aérea onde a gente teve uma turma de copilotas, tá?
E, de verdade, nós criamos, né, vagas, posições para essas mulheres. Patrícia, é cota? Não, é uma oportunidade para que eu abra, né, caminho para elas serem inseridas nesse contexto, né, com investimento, né? Então, assim, eu não estou dizendo que de X headcounts, essas, né, que são quantidade de pessoas, eu tenho limitado para elas, né, uma vaga. Não, eu construo oportunidades extras, inclusive, porque eu quero investir nestas mulheres, né? Tanto que foi o projeto Donas do Ar, nós nos tornamos a 7ª companhia aérea com maior participação de pilotas dentro da nossa tripulação, né? Então, globalmente falando. O que eu acho disso? Eu acho que é muito ruim, a Denise traz, né, essa provocação que eu acho muito inteligente, né, Denise? Assim, a gente está pagando um pedágio, né? E aí eu não estou falando só de mulheres, né? Eu estou falando de mulheres, eu estou falando de negros, eu estou falando de uma série de outras, né, condições para a gente poder colocar, mas eu prefiro, de verdade, não usar o pejorativo. Eu prefiro usar a oportunidade, porque se uma empresa, uma organização, uma instituição está dando essa oportunidade, por que não? E com certeza não é por falta de competência dessa profissional, mas é pela a abertura de inserir mais. Então, eu tenho um olhar positivo, né? Lógico, fala cota, eu também não gosto de cota, né? Mas oportunidades eu não abro mão. Pessoal, a gente tem uma pessoa aqui com a mão levantada. Eu já vou pedir desculpa de antemão, porque se eu tá só com o nome da sua empresa, então eu não consigo te chamar pela voz, mas eu vou te permitir, te dar a permissão de falar, tá bom? Fica à vontade. Aluga.com está aqui, pode falar. Será que não consegue se desmutar? Acho que está com um probleminha para se desmutar. Enquanto isso, eu recebi outra pergunta e eu não sei porque eu estou recebendo perguntas anônimas, tá, gente? Mas, enfim, aqui está escrito. Vocês acreditam que exista diferença salarial, essa é outra polêmica, entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e o mesmo tempo de experiência? Eu gosto das palavras acreditam, pensam que, porque aí, né, a gente está falando aqui como a gente percebe as coisas. Fica bem claro. Fica à vontade, meninas. Eu acredito, tá? Eu acredito que existam diferenças, acredito que exista diferença de salários, diferença de cargo, diferença de forma de trabalho, de serviços, de apoio, inclusive, né, de acolhimento também, de empatia, existe diferença sim. Inclusive, eu acredito que é exatamente esse o ponto que nós temos que quebrar a barreira, porque a partir do momento que se quebra esta barreira, a gente libera uma série de outros fatores atrás. Então, eu acredito que essa diferença entre salários, mesmo tipo de nível, para vocês terem uma ideia, assim, das empresas, eu trabalhei com companhias multinacionais, e sempre tem aquele momento vai se abrir uma vaga para algum candidato, mas sempre um novo, nunca não, né? Nem sempre a oportunidade é para uma pessoa que está dentro, né? Então, assim, isso é um dos pontos que a gente já começa a comparar a mesma oportunidade, né? Se você coloca, dependendo do tipo de cargo, porque eu já vivenciei isso, se você coloca um homem e uma mulher, sempre o homem vai ser mais racional, como se fosse, né, alguma coisa assim. Depende, mas tudo depende muito do tipo de serviço. Obviamente, eu conheço várias mulheres que estão em presidência de multinacionais incríveis, mas existe, sim, isso na minha opinião, eu acredito muito que existe, porque eu vivenciei algumas coisas assim, né, e vejo ainda hoje existindo. Hoje mesmo saiu aqui, os bastidores compartilharam comigo, né, a escuta, que hoje mesmo no G1, né, na Globo.com, saiu uma notícia que, infelizmente, é real, né, então, em média, 20,5% as mulheres, quando comparadas da mesma escolaridade, mesma posição,
elas estão com menor salário, menor recebimento de salários, tá? Que hoje é como se a mulher trabalhasse 74 dias de graça. Ai, gente. Bom, enfim, alguém quer comentar? Eu vou comentar, se a gente for parar para pensar que na pandemia nós tivemos o maior índice de demissão foram mulheres, né? E a gente olhar para essa questão de salários, e eu lembro de uma fala da Rachel Maia, né? Que ela, no livro dela, né, até a cadeira número 1, ela fala o seguinte, que ela olhava isso como uma oportunidade. Agora eu vou pegar a palavra da Patrícia, que eu adorei essa palavra em vez de cotas, oportunidade. E ela sempre falava, ela tinha, né, ela percebia que existia uma questão de diferença de salários, uma questão de diferença também no tratamento, e ela disse, eu vou sentar nas mesas para ter o respeito. E ela construiu esse caminhar, né, até a cadeira número 1. Eu acredito que nós, mulheres, independente de onde nós estejamos, nós precisamos construir o nosso caminhar de uma maneira estratégica, e eu vou voltar lá no dress code, porque eu trabalho com presença executiva, com gestão de marcas pessoais, e eu quero corrigir uma coisa que eu acho que é bem importante. Não quer dizer que o dress code ele não seja necessário, até porque o nosso cérebro reptiliano, ele entende alguns códigos, né? Então, quando a gente estuda o código da imagem, da credibilidade e confiança, você vai entender por que algumas vestimentas elas ainda são necessárias para que a mulher também, junto com o homem, ela consiga sentar nessa mesa, né, junto à mesa do masculino. Então, eu acredito muito que esse caminhar ainda tem um exercício aí de que a mulher precisa realmente adonar-se dela, mas é um caminhar de construção, não só na imagem, mas também nessa força que ela tem. Então, eu acredito que os salários ainda por muito tempo, né, essa questão de cargos ainda vai ser discutido, mas temos um caminhar aí para que a gente possa trabalhar principalmente essa presença como um todo, né? Eu vi que duas se desmutaram ao mesmo tempo, vou deixar a Luciana fazer os comentários, depois eu chamo a Patrícia. Não, na verdade, eu só gostaria de fazer um comentário de que quando a gente pensa, né, de acordo com esses números que você passou, Luciane, eu me questiono, né, eu acho que até uma pergunta para fazer para todo mundo, quem estiver assistindo aí, se realmente nós mulheres estamos atrás, ou se os homens estão atrás porque eles não conseguem alcançar essa agilidade, esse raciocínio, essa agilidade que nós temos, né? Que momento que a gente poderia inverter esse papel, né? Porque é como se fosse assim, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? E aí você vê que a gente está tão atrás, recebendo tanto, será que somos nós o problema que não conseguimos atravessar, ou os homens que não conseguem quebrar uma barreira para atravessar isso e trazer a equivalência, né, ou a competência de cada um, ou até enxergar isso como sendo uma coisa muito positiva, eu vejo como muito positivo. Então, essa foi um raciocínio que eu fiz de acordo com os números que você passou aí, quando você fala, poxa, a gente ainda está tão atrás, eu ainda não sei, sabe, porque eu vejo tantas mulheres tão à frente, e eu falo, eu prefiro ver com outras perspectivas, sabe? Patrícia. Na verdade, assim, se eu disser para você que não existe uma desigualdade salarial dentro de um mundo corporativo, eu estou mentindo, né? Eu nunca passei por isso, né? Ainda bem, né? Todas as organizações pelas quais eu passei, não tive essa disparidade salarial, né? Mas eu sei de muitas empresas que realmente fazem, né, essa diferenciação, tanto da posição quanto da questão financeira. O que eu acredito, na verdade? Né? Eu acredito que cada vez mais que essa mulher vai chegando nas posições de liderança e as mulheres na sociedade vão sensibilizando, né, esses líderes, não só de organização, né? Os líderes políticos, os líderes sociais, os líderes institucionais, né? A gente começa a sensibilizá-los, né, sobre, de novo, a questão da competência e não a questão do gênero, tá? Essa questão que a Lu trouxe, né, de se eles estão à frente ou se eles estão atrás, ou quem, né? Eu prefiro pensar na complementariedade dos dois juntos, né? Assim, eu não quero estar à frente de ninguém, eu não quero estar atrás de ninguém. Eu acho que se a gente complementar, né, aquilo que eles têm de pontos fortes, com os meus pontos fortes, com os de vocês, né, respeitando essa diferenciação individual,
poxa, a gente vai ter o melhor dos times, times de alta performance, e eu não estou discutindo se é mulher, se é homem, eu estou discutindo, de novo, de um profissional que faz a diferença dentro de uma organização, que quando se apresenta ele não fala do gênero, ele fala do conhecimento, ele fala do potencial dele, né? Então, eu tenho uma visão otimista, né? Todo mundo fala assim, Patrícia, em que mundo que você vive, mulher, né? Eu vivo num mundo que eu acredito que quanto mais a gente fizer, né, essa sensibilização, não gerando a disputa, mas gerando, na verdade, o compromisso, gerando o comprometimento de todos, é que a gente vai mudar esse cenário. Eu não pretendo ter de verdade, né, o grupo da Luluzinha e do Bolinha, não sei se eu estou sendo muito antiga falando isso, se alguém não conhece quem era a Luluzinha e quem era o Bolinha, mas eu acho que a gente tem que brincar ali, ó, misturado, né? Porque é essa que tá, é aí que está a grande fortaleza, né? É aí que está a essência, para que a gente possa nos diferenciarmos como organização, atingirmos resultados, crescermos juntos. Agora, realmente, né, se a gente falar, a gente tem essa questão do salário, tem, mas lembrem-se, a gente tem outros temas que estão também muito pegando, que não é aqui, mas assim, sobre uma exploração de uma mão de obra infantil, né? Sobre exploração, inclusive, né, de pessoas que buscam os refugiados, né, sendo explorados. Então, assim, temos muito trabalho a fazer por mulheres, por homens, mas mais ainda, pelo indivíduo. Esse vídeo aqui, acho que a Denise quer falar, mas eu vou... Bom, Denise, por favor, você primeiro. Não, só para complementar e para fechar, talvez, essa questão do salário, a percepção que eu tenho e que eu acredito é que sempre tem dois lados de uma mesma história. Então, o primeiro lado, sim, que a gente vê ainda organizações com práticas de cargos e salários que praticam essas disparidades. Então, esse acho que é o primeiro ponto e tem a ver com a nossa cultura também. Talvez desse homem ou dessa organização e mudar e tentar pensar de uma forma diferente e não tão retrógrada quanto tem pensado. No outro lado, eu sempre fico pensando também na autorresponsabilidade que as mulheres têm em serem protagonistas da sua própria história. Então, será que também a barreira é do lado da organização sempre? Ou essa mulher também não senta na mesa e fala que realmente quer, né? Uma equidade ou um lugar de complementariedade. Então, eu sempre fico olhando essas duas versões de uma mesma história, procurando sempre esse caminho que também é de autoconhecimento, além dessa relação de intercâmbio, né, com a empresa. Então, é também um caminho e um percurso da mulher, de se colocar no lugar que quer, de falar não, de repente almejar assim, um lugar de liderança e de uma cadeira executiva. Então, acho que tem esses dois pontos também, e aí como uma lição prática para a nossa audiência hoje, olhar para si. Como a gente está aqui numa democracia, e eu vou me comprometer aqui para fazer essa pergunta, e aí espero que, enfim, só quem se sente confortável que responda. Eu já estou dando esse tom para que vocês entendam o grau da pergunta. Perguntaram aqui, não foi um homem, foi uma mulher, perguntou. Vocês não acham que o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho, assumindo o lugar que eventualmente poderia ser do homem, não deixou vulnerável a estrutura familiar, como a educação dos filhos, por exemplo? Essa ausência da mulher no lar não seria a causa do desajuste de tantos adolescentes, por exemplo, dentre outros problemas? Ai, gente, meu marido veio do nada aqui, um buquê de flores. Eu vim entregar agora porque eu sabia que ela ia ficar com vergonha. Então foi estratégia. Boa live, tchau. Não, isso não foi combinado. Ai, que lindo. Bom, gente, desculpa, vamos voltar à pergunta polêmica. Pois é. Sou eu?
Posso? Pode ficar à vontade. Acho que a gente não pode... os historiadores usam um termo que chama anacronismo. Então, a gente não pode... anacronismo, para os historiadores, o que é? A gente comparar a história com o olhar que a gente tem hoje. Não dá para a gente pensar em 1900, por exemplo, com o olhar que a gente tem e com a cultura, com a bagagem que a gente tem hoje em 2022. Então, quando eu penso numa pergunta dessa, ampla, eu penso que foi um processo gradual que mudou uma sociedade inteira, né? E claro que, assim, em termos psíquicos, por exemplo, como é a pergunta, caminha para este lado também, a gente tem repercussões psíquicas para tudo isso. Só que Freud diz, assim, uma frase muito interessante e inteligente, quando perguntaram para ele como que a gente cria filhos sem traumatizá-los. Freud, em 1900, responde, não tendo-os. Então, é impossível tê-los, os filhos aí, adolescentes ou não, crianças ou não, sem, de alguma forma, imprimir nesse aparelho psíquico a construção da época que a gente vive. Né? E isso passa, sim, pela mulher que está mais presente no mercado de trabalho, ou não. Na história, essa psíquica que eu estou descrevendo, há muitas mulheres que estavam presentes, mesmo sendo ausentes. Então, eu acho que é complexo pensar, e existe sim uma repercussão psíquica, mas que a gente não consiga construir novos caminhos para essa contemporaneidade que nos apresenta. Então, o que a gente pode fazer diferente do que a geração da minha mãe fez, por exemplo, que tiveram os problemas daquela geração, e as nossas, que têm as nossas particularidades também. Então, respondendo sobre um viés da psicanálise, especialmente pensando nesses filhos e nessas crianças, eu penso sempre nesse movimento histórico de mudança que nós, sujeitos, independente do século, do sexo ou do gênero, provocamos no meio em que a gente vive. Ainda. Quer, Luciana? Tá. Pode ir, Janaína. Se a gente pensar que esse advento, né? Claro que eu concordo também com o que a Denise falou, mas a gente tem que pensar que o primeiro advento da mulher ir para o mercado de trabalho foi necessário na Segunda Guerra, quando houve, né, toda essa questão do homem ir para a guerra e a mulher precisar sustentar a família. Nós viemos de diversos contextos aí, e como ela, né, cita Freud, eu também cito o Samitiba, que ele fala assim, quem ama educa. E eu acredito que a mulher assumiu muita responsabilidade dos filhos, da casa como um todo, assumiu todos os papéis, e inconscientemente ela tirou o papel da responsabilidade do homem. E eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, e eu tive há pouco tempo uma executiva que ela estava com a questão com o marido, morava em uma cidade diferente, ela inconscientemente ela estava tirando a responsabilidade do filho recém-nascido, do homem também. Então a gente, de forma inconsciente, a gente acaba tirando essas responsabilidades. E eu acredito que a responsabilidade de todos, de educar filhos, é do homem e da mulher, é do pai e da mãe. E a gente vê muitas mulheres que né, tiveram relacionamentos aí finalizados, que assumiram muito essa responsabilidade. Então, assim, é buscar um equilíbrio. E eu acredito que agora, ainda mais com todo esse advento da tecnologia, nós precisamos nos responsabilizar ainda mais pela educação, né, dessas crianças, desses jovens, mas homens e mulheres andando juntos, na minha opinião. É a mulher deixar o homem também assumir o papel de pai e de educador também no processo. Mas é um trabalho, como diz a Denise, também um caminhar aí interessante para a gente compreender todo o contexto e a história para
caminhar nesse alinhamento. Luciana, ainda gostaria de complementar? Sim, sim, porque eu vou dizer como usuária, sabe aquela coisa de tecnologia, de TI, quando tem algum problema, né? Tem o nível usuário e tal, então desliga. Então, vou falar como experiência própria, sendo mãe com 49 anos de gêmeos, com 4 anos, moro nos Estados Unidos, sem rede de apoio, eu e meu marido, tá? Então, assim, existe uma família, a única rede de apoio que eu tenho é meu marido, e eu preciso de ajuda, né? Então, assim, eu até costumo dizer que o pai não é ajuda, o pai é obrigação. Quando as pessoas perguntam, né? O seu marido ajuda, o pai ajuda? Não, é obrigação dele. Ajuda eu tenho dos vizinhos, de família, esse tipo de assunto. E acredito que a educação são dos dois lados. Quando você fala da mulher se ausentar, o fato dela estar ausente ou presente não significa que ela está aí, né? Eu sempre comparo muito você ter um relacionamento e você viver uma solidão sozinha, né? Você viveu uma solidão em dois, né? A solidão acompanhada, eu até chamo a solidão acompanhada. Então, muitas vezes, o fato da mulher estar em casa não significa que ela está dando a melhor educação para o filho, né? E isso é uma coisa feita entre duas pessoas, né? Quem gerou, né? Independente de sexo, como foi, se são duas mães, dois pais, é a família, né? Aquele ambiente que você vai dar, e acredito que a educação dos filhos, os filhos mesmo, é muito o que a educação é a base minha mãe sempre falava, né, vem do berço, né, e é dentro de casa, independente se é mãe, se é pai, são os dois, é aquilo que você tem. Se você criar o seu filho com agressividade, ele vai ser agressivo, independente se está com o pai, com a mãe ou com os dois. Então, eu acho que isso é muito pesado quando a gente fala a mulher no mercado de trabalho, tirou o peso, as crianças vão ter mais problemas, né, isso vai refletir muito mais. Eu não concordo muito com isso, porque, por exemplo, hoje a gente fala de tecnologia para as crianças. As minhas filhas, até hoje, elas vão fazer 4 anos, elas não têm acesso à tecnologia, tá? Não que elas não gostem, elas amam. E existe aquele negócio, dar tablet ou não dar tablet? Respeito quem dê, tá tudo certo, mas muitas vezes hoje o tablet não é você educar ou você ensinar ou fazer com seu filho que ele adquira conhecimentos e que seja bom para eles. Isso é tirar um peso de você para que você tenha paz naquele momento. E isso é uma falta com seu filho. Isso é uma opinião totalmente minha, eu acredito assim. Então, quando a gente fala que o fato de passar mais a mulher, vai deixar mais, ou vai ter mais riscos psicológicos, eu acho que existem muitas outras coisas e muitos outros fatores, né? Com quem que seu filho anda, quais são as amizades que eles têm. Isso eu vejo muito aqui nos Estados Unidos, tá? Famílias de brasileiros, assim, muito bons, e de repente os filhos começam a andar com pessoas que não sejam tão bacanas, e aí tem uma série de outros problemas. Então, eu acho que é muito, muito complexo quando a gente coloca isso um peso a mais na mulher, né? Eu acredito muito nisso. Patrícia, de fica à maneira muito vontade. simples e rápida, né? Assim, eu concordo com as três que estão falando, né? Gosto muito da linha de direcionamento delas para defender esse tema. E de verdade, eu não acredito, no meu ponto de vista, de que é uma responsabilidade mulher estar em casa, e é por isso que a gente tem uma situação desprovida da educação hoje da população que vem crescendo, né? Eu, de verdade, o que eu mais acredito é que quanto mais realizado você é, mais experiências você tem, mais você tem para transmitir, né, para o outro e principalmente para os teus filhos, né, essa visão de mundo. O que a Denise falou é uma coisa importantíssima, né, que é a questão de deixar viver o trauma e principalmente dar o limite. Valores se faz através do limite. O não, ele é benéfico, né? Então ele não é punitivo, ele é formador, né, do caráter, né, do indivíduo. E eu sei porque eu sou uma parceira da Denise, eu sou psicanalista de formação, Denise, trabalhei com dependentes químicos durante muito tempo. E os dependentes químicos estavam lá muitas vezes, a gente fala de biopsicossocial, mas não por uma questão da mulher não estar em casa, né? Mas sim por a gente não dar o limite, por a gente não transmitir os valores. E valores, a gente não vai falar de sexo nem de gênero, valores é de indivíduo para indivíduo, né?
Então, eu acredito que a mulher tem que buscar também a sua autorrealização, o se sentir completa, como mãe, como filha, como irmã, como esposa, como quiser, para poder, então, conseguir transmitir isso para o próximo. Perfeito, né? A gente tem que tirar um pouco desse estigma, acho, do passado. Muitas mulheres, inclusive, depois que os filhos crescem, vão fazer o quê, né? Aí o filho abandona o ninho, elas ficam vazias também, né? Então, acho que também tem esse ponto a se complementar. Bom, tenho a honra de contar com essas incríveis mulheres num novo projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto, na verdade, é um projeto bem embrionário, chamado EBD Flix. Convido a todo mundo a acessar lá, vou deixar o site aqui, mas a gente acredita nesse propósito de deixar um takeaway, uma lição de fato que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, que eu acho que muitos de vocês vêm buscar, tem muita gente que provavelmente está no fone, está, né, no trânsito, andando de um lado para o outro, pensando o que eu vou levar dessa live aqui. Então, eu queria convidar essas incríveis mulheres, que todas estão lindas aqui, magníficas para essa live, para dizer para nós aonde é que vocês buscam essa força interna. Eu achei muito bacana que a Janaína trouxe da excelente mulher que é a Rachel Maia, né, que hoje ocupa inúmeras cadeiras em inúmeros lugares, não foi uma cadeira só, ela ocupa milhões. Então, acho que tipo de lição a gente pode levar para casa, né? A questão da Rachel Maia foi, ela botou na cabeça e fez de tudo para aquilo acontecer. Mas como? E eu queria saber como é que vocês se inspiram e, como consequência, podem inspirar aqui quem está até agora conosco. Começar por quem falou por primeiro aqui nessa última rodada, que foi a Denise. Denise, fica bem à vontade. Eu acho que como aprendizado e como talvez reflexão para quem nos assiste, eu acho que acredito que possa ajudar a autorresponsabilidade que cada um tem e o desejo que cada um tem também em ocupar esse lugar, seja na empresa, seja se realizando, seja na maternidade. Então, se apropriar, então, dessa própria história, sendo protagonista, então, dos resultados, do percurso, das lições aprendidas, passando aí e aprendendo, inclusive, a delegar, a falar não, a entender, então, o que deseja e o que quer e como pode construir caminhos para viabilizar todos esses anseios. Então, esse é o meu recado e o que eu deixo aqui como lição aprendida e o que desejo também para vocês é esse caminho, já que a gente falou tanto então de percurso hoje, que o caminho seja próspero, esse de se encontrar e se reconhecer em uma história que está a todo tempo sendo escrita. Perfeito, Denise. Vou chamar a Janaína, que falou por segundo. Bom, obrigada aí pelo convite, né, pela oportunidade. Mas eu quero trazer uma frase que ela me acompanha há muitos anos, que eu acredito que vai trazer a reflexão que eu quero trazer para todos e que me ajuda nesse processo. Tem a frase de São Francisco de Assis que diz assim: cuide da sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Eu trabalho gestão de marcas pessoais e eu sempre falo, não é só sobre o propósito, é quem nós queremos nos tornar nesse movimento. É saber, independente se homem ou mulher, qual é o nosso impacto, qual é o impacto que nós queremos deixar, qual é a digital que nós queremos deixar por onde nós passamos, seja em casa, seja nas universidades, seja nas empresas, seja aonde nós quisermos estar. É pensar quem nós queremos nos tornar neste movimento, o que queremos deixar e como vamos impactar. E aí eu volto para uma frase da Cora, agora esqueci o nome dela, meu Deus, fugiu. Mas assim, é uma frase que diz assim, sempre que você chegar diante de alguém, você tem que deixar ela melhor ou igual de quando você chegou. E eu falo aí sobre esse perfume que nós deixamos, né? É a Madre Teresa de Calcutá que dizia essa frase. E eu acho isso fantástico, porque a gente pensa sobre quem nós somos nesse movimento. E está fazendo parte do IBD Flix, né, junto com essas mulheres incríveis e com homens incríveis, eu acredito que a gente vai poder deixar aí um pouco de nós para cada um que puder chegar e puder
ampliar essa voz, né, do IBDI Flix, ampliar a voz desse conhecimento aí. Inalar esse perfume maravilhoso que vocês têm de conhecimento para a gente. Luciana, fica à vontade. Bom, gente, obrigada, assim, é um prazer imenso estar com vocês e conhecer um pouquinho de cada uma, né, não só vocês, mas o grupo todo, né, a equipe toda de advisors aí da EBDI. E o que eu tenho de recado, assim, para dizer para vocês é que quando nós, como mulheres, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar e como nós vamos querer chegar, né, e isso é um trabalho individual, é muito seu, ninguém vai dizer isso para você, né? E você tem a resposta, né? Você precisa simplesmente sentar e fazer um planejamento estratégico para saber como você vai fazer dentro das condições que você tem, né? Às vezes a gente tem muito pouco na mão para a gente saber conseguir construir e costurar qualquer coisa, né? Nós sabemos disso, mas nós conseguimos. Então, o mais importante, assim, que eu quero deixar aqui é que, assim, independente da sua idade, da sua área, da sua limitação, inclusive, né, da falta de oportunidade que muitas vezes você tenha, que você use a sua individualidade e aproveite as oportunidades que a vida te dá. Porque, às vezes, muitas vezes as mulheres falam, eu estou sozinha, eu me sinto sozinha. Mas será que essa mulher está sentindo sozinha porque ela quer estar sozinha? Será que ela não deu nenhum sinal? Você deu algum sinal para mostrar que pode ser acolhida de alguma maneira, ou alguém ter empatia, né? Porque às vezes a gente se mascara muito, está tudo certo, nós podemos fazer tudo e a gente se acaba por trás. E se a gente se acabar, a gente está tudo certo, a gente não precisa estar perfeito e estar bem o tempo todo. Então, esse recado, assim, que eu gostaria de passar, para a gente se cobrar. A gente se cobra, não adianta a gente falar, se cobra menos, eu vejo a cobrança que eu me ponho, tá? O peso que isso é. Mas está tudo certo, a gente não vai conseguir ter tudo sempre, né? É importante a gente aceitar isso e fazer acontecer, né? Vai acontecer. Então, esse é o meu recado, assim, e que eu desejo que todo mundo, que a gente tenha cada vez mais ascensão, claro que com maturidade, com respeito, né? Sem concorrência, porque não é isso, né? Não é esse o objetivo, é que a gente realmente tenha, eu sempre digo uma frase que a informação empodera. E eu acho que essa palavra, o empoderamento, depende muito da informação passada e da que você recebeu, como você recebeu isso, né? Cada um vai ter o seu entendimento. Então, eu acredito muito que a ideia da EBDI é empoderar com informação, né? Com pessoas que têm experiência, que viveu tudo isso lá atrás e abrir um caminho, né? Ou pelo menos opções com novas maneiras. Então é isso, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar com vocês todas. Perfeito, Patrícia. De forma muito breve, né? Então, assim, concordo com essas mulheres maravilhosas, mas eu vou falar o que eu fiz, né? Exercício prático, anota aí. Usa o espelho da sua casa, se olha e vai dar o conselho para si mesma, né? Porque é fácil dar conselho para a vida dos outros, né? Então, assim, dá o conselho para você. O que você faria, no que você acredita, aonde que estão tuas fortalezas, né? Traz essa coragem e essa autoestima para você dar o seu primeiro passo, né? Depois você vai ganhando aí corpo, né? E aí vai fazendo os seus questionamentos e vai ocupando cada vez mais. Mas um exercício que eu faço até hoje, inclusive, às vezes eu me olho no espelho e falo comigo mesma, né? E digo, por que não? Né? Porque alguém poderia fazer melhor do que eu, né? E aí eu consigo trabalhar essa questão da minha coragem, da minha autoestima e acreditar que eu posso. Se eu faço isso, dá certo, é simples, vai lá e faz, que eu tenho certeza que a gente começa por aí, tá bom? Um grande abraço, obrigada pelo convite, viu, Lu? Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Deixem a sua opinião depois, né, que a gente vai querer saber um pouquinho sobre o que vocês acharam. E esse vídeo ele vai estar lá no site disponível também para vocês revisitarem ou enviarem para alguém que vocês julguem ser importante para a vida de vocês. Então, muito obrigada, Janaína, Denise, Luciana, Patrícia. Vocês são mulheres incríveis. Eu desejo um dia lindo, maravilhoso, mas que seja todo dia assim, né? E não só o Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Luciana, fica à vontade. Não? Obrigada. Você ia falar, Tchau. então tá bom. Pessoal, eu deixei aqui o mute. Um abraço grande para vocês. Uma excelente noite e até breve.